Pessoal, como eu tinha já postado no meu Instagram, nesse domingo eu teria uma pessoa que iria me ajudar a fazer a análise da ação que vocês mais pediram. O Rafa, na verdade, já é uma figurinha bem conhecida aqui no canal, então nós resolvemos trazer ele aqui para ajudar a analisar Embraer, que, por incrível que pareça, foi a ação que vocês mais pediram. Rafa, se apresente, já chama o pessoal para o seu canal, porque, para quem não sabe ainda, o Rafa tem canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado, Bia. Vamos lá, pessoal. Bom, tô com um canal novo, né? Rafael Bevilacqua, onde eu falo de empresas, de recomendações, fundos imobiliários. Estou trazendo lá toda a minha experiência na gestão de recursos para esse canal. Então, sigam no canal, tá bem bacana. Tem também uma parte educacional, pelo que eu vi. Enfim, pessoal, dê um pulinho depois que acabar esse vídeo lá no canal do Rafa também, porque vai ter vídeo meu lá falando de como eu lido com a minha carteira, que é 100% em renda variável, nesses momentos de crise. Não que agora seja um momento de crise, mas provavelmente para quem investe pensando no longo prazo, essa hora vai chegar. Com certeza. Bom, pessoal, eu fiquei até um pouquinho surpresa. Aliás, surpresa não. Eu sabia que uma hora ou outra o pessoal ia pedir Embraer, Rafa, porque tem muitas notícias saindo por aí. Porém, quando eu resolvi analisar os dados dela, principalmente os dados financeiros, eu vi que ela estava dando mais de 600 milhões de prejuízo. Quando você olhava o indicador PL, nem tinha, na verdade. Tava um negócio meio vergonhoso. Os dividendos, então, pagando entre 0,5% e 0,9% de dividendos. Então, mas alguma coisa, mesmo tendo lucro, parece que ela estava distribuindo e eu achei isso algo que não fazia muito sentido. Então, resolvi pedir um certo socorro para você que tem uma larga expertise do mercado, que você também já estudou essa empresa, para você mostrar para a gente, explicar para a gente o que está acontecendo com ela e também mostrar para o pessoal do canal alguns dados qualitativos dessa empresa. E não só quantitativos, como são alguns dados que eu acabei de passar. Exatamente, Bia. Vamos lá, né? Eu fui analista do setor de indústrias quase 6 anos, né? Então vamos falar um pouquinho desse case, né? Eu gosto muito de olhar para a empresa, né? O que a Embraer é? A Embraer é uma das maiores empresas de aviação do mundo, né? Produz aviões. Como é que ela é distribuída, né? Vamos lá. Então, praticamente 50% da receita dela vem da produção de aviões comerciais. O que são os aviões comerciais? Para quem voa, principalmente via azul, está acostumado a usar os Embraers, que são aqueles E170 até o E195. Entendi. Então, são aviões entre 80 e 120 lugares, né? Qual que é a vantagem, né? O que eu vejo nela de positivo? Ela não concorre com as grandes produtoras do mundo, né? Que são a Boeing e a Airbus. Uma de um lado tem o 737, né? Que é o avião mais usado regionalmente, e outra tem o 320. São aviões que 160 pessoas. Ela atua num nicho menor, ou seja, numa aviação mais regional ainda. Como no caso a gente vê a Azul, né, que faz trechos menores, cidades pouco habituais dessas grandes operadoras. Entendi. Então, ela acaba estando protegida, ela está protegida de alguma forma nesse mercado um pouco mais agressivo das duas gigantes mundiais. Então, ok, aí você falou que teoricamente isso poderia ser um ponto positivo. Exato. Mas o que aconteceu com todos esses dados que eu olhei dela e eu não consegui enxergar algo positivo? Então, aí tem alguma coisa aí que não muito bom, que a gente vai falar de mix. Mas o segundo ponto que ela vende, né, são aviões de defesa. Tá. Então, basicamente 12, 13% da receita dela vem de aviação de defesa. E o que ela teve nos últimos anos, né? Quase na última década? Ela desenvolveu um projeto de um avião que chama KC-390, que é um avião militar, cargueiro, muito parecido com o antigo que a Força Aérea Brasileira tinha, o Hércules. Então era para substituir o Hércules. Então o projeto foi desenvolvido lá atrás. O governo brasileiro financiava esse projeto, que era muito caro, e a partir do momento com a crise fiscal, o governo travou tudo. E ele tinha um projeto que ele tinha que continuar. E isso com certeza afetou diretamente o negócio dela. Destruiu caixa, então ela teve queima de caixa, ela tem um projeto de um avião que é sensacional, falando de projeto em termos de aviação, mas que depende de governo. Então assim, ela tem que continuar desenvolvendo esse projeto, está começando a produzir, acho que o 9º avião estava voando agora, estava nos testes, mas com a falta do pagamento ali do governo. Então isso causou um estresse muito grande ali dentro da estrutura da empresa. É bom você falar dessa participação, teoricamente, do governo em Embraer, porque tem muitas pessoas aqui no canal que quando a gente traz esse tipo de empresa que tem o dedo do governo, todo mundo sai correndo. Porém, existe talvez uma maneira de ela contornar tudo isso e fazer dar certo ou
Não. Ela continuou, né, com o projeto. Então o projeto vai continuar, é um avião que tem demanda mundial, então, mas a aviação é longo prazo, né? Um projeto demora 10 anos, começa a voar agora, e aí começam a ter as encomendas para entregar daqui 2, 3, 4 anos. Então é um ciclo bem lento. Ela meio que já passou por uma fase ruim, né? Mas depende de encomendas futuras. Então a gente tem um problema ali que é a aviação, de defesa. E o terceiro ponto dela, né, a terceira linha de receita, é a aviação executiva. A aviação executiva depende muito do lucro das empresas. Estava te explicando até antes sobre isso, né? Verdade. Quando o lucro das empresas de capital aberto começa a subir muito, começa a ter uma demanda alta por esse tipo de avião. Sobra dinheiro, os executivos começam a trocar os aviões. Assim, não é o melhor cenário para isso. Então, Sim. A gente não tem as variáveis positivas para ela. E aí, minha visão geral. Ok. Assim, qual que é o pior negócio do mundo, na minha visão? São operadoras aéreas. Ok. É simplesmente o setor onde ela está atuando, tudo bem. Exatamente. Porque vivem quebrando, são amassadas, ali uma concorrência muito feroz. E não tem diferenciação, né? Você pega o voo que está mais barato. Sim. Tá vazio, os caras começam a descer preço e aí vira algo destrutivo. Então por isso que elas quebram recorrentemente ao longo do mundo. Entendi. A Embraer vende para esse setor, que é amassado. Como é que você vai tentar brigar por preço ou por melhores condições? Então ela está num setor assim, que não é bacana, entendeu? Tem um problema aí que eu não gosto de estar exposto nesse tipo de setor. E quando o pessoal, eles vêm me perguntar se Embraer é uma empresa que serve como dolarização de carteira, é justo a gente falar isso? Porque, por exemplo, quando você olha uma Suzano, que eu já falei inclusive dela aqui no canal, Suzano tem sim mais de 80% da sua receita dolarizada, porém, como a gente também estava conversando antes, os gastos dela, as despesas dela não são dolarizadas. Então a gente pode considerar que sim, ela é uma empresa dolarizada. E no caso de Embraer? Vamos lá, é diferente, né? Porque a Embraer, ela produz avião. Da onde vêm os componentes da aviação? A maioria são importados. Então, assim, ela tem a receita em dólar, mas tem o custo em dólar. Então, isso varia muito ao longo do tempo, de acordo com componentes, com margem, mas hoje a gente pode pensar assim que uma alta no dólar de 10% tem um aumento significativo para ela consegue captar apenas 30% dessa alta. Ou menos ainda, dependendo do momento de um mix que ela está produzindo de aviões. Entendi. Então, assim, não é um hedge para dólar. Geralmente a gente vê na bolsa isso. O dólar sobe, ela sobe. Mas no médio prazo, ali, alguns meses, isso já não se mantém. O spread acaba fechando, como a gente fala. E talvez as pessoas estejam olhando um pouquinho para ela justamente por algumas notícias que têm saído, né? Você acha que essas notícias, por exemplo, de uma fusão ou alguma aquisição por parte da Boeing, isso pode influenciar no negócio dela? Talvez seja um turnaround de ela parar de entregar prejuízo e passar a entregar lucro? Ela tem esse deal, né, da compra de 80% da Boeing que aconteceu. De alguma forma é positivo porque a Boeing tem um poder de barganha muito grande, pode ajudar na aviação militar, mesmo porque os aviões militares que são produzidos aqui são bons, mas não concorrem com nenhuma das americanas, ou europeias, são aviões pequenos, né, são os tucanos. Então isso pode ajudar, pode trazer boas relações comerciais. Mas, como eu disse, ela está num setor onde ela é muito amassada. Então, assim, estruturalmente, não é um setor que eu gosto de estar exposto. Entendi, Rafa. Rafa, mais alguma consideração que você queira passar para a Embraer? Bom, uma coisa da aviação que a gente olha muito, né, que é muito importante, são as compras futuras. Então, assim, a Embraer sempre divulga, que ela fala o backlog, que é a carteira de pedidos dela para os próximos anos. Então, gira em torno de 3 anos, né? Então, as feiras, quando ela vai para as feiras, grandes feiras de aviação, é onde acontecem os pedidos dos firmes ou opções. E aí é onde pode ter ela pode andar. Se ela tiver uma encomenda de aviões que tem uma margem boa, é onde ela anda. Então, a gente acompanha muito esse tipo de feira para ver se ela vai ter novos pedidos. E aí também, talvez ela consiga começar a trabalhar com uma receita um pouquinho mais previsível e talvez melhorar o negócio dela? Talvez, mas assim, ela tem 3 anos de receita, né? Porque ela precisa melhorar mix, depende muito, é uma dinâmica internacional mais complexa. Muito bom, Rafa. Obrigada por trazer a sua visão sobre a Embraer. Eu acho que, nesse caso, era muito mais válido nós falarmos realmente como você trouxe para a gente sobre o case em si, do que está acontecendo com ela, do que talvez ela pode vir a passar, porque realmente, quando você olha para os números e para os indicadores dela, não são muito animadores. Inclusive, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha realmente em como que está o ROI dela, a questão da margem, que na verdade
hoje a gente não trabalha com uma margem líquida. Você olha olha quase todos os indicadores dela estão todos negativos. Prejuízo líquido há anos. Você pega, por exemplo, a relação da dívida dela e do patrimônio líquido dela, ela está quase 100% alavancada. Então, quando você olha esses dados, a gente também tem que estudar um pouquinho o case para ver se a gente consegue justificar de alguma maneira, né? E claro que a ideia aqui do canal não é necessariamente você dar uma recomendação ou talvez, sei lá, massacrar uma ação, mas trazer essas informações que são importantes para as pessoas e claro que aí elas vão levar em consideração o que elas devem ou não fazer. E claro que a gente também trouxe essa questão de Embraer porque foi o que o pessoal mais pediu. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês agora? Claro, para vocês já escreverem nos comentários qual é a próxima ação que vocês querem ver aqui no canal, mas também vou pedir para vocês acionarem as notificações que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E agora que já está acabando esse vídeo, vocês já podem dar um pulinho lá no canal do Rafa, que é Rafael Bevilacqua, porém o link vai estar aqui na descrição também, para ver qual foi a nossa resenha lá no canal dele. Até mais! Até mais, pessoal. Obrigado.